Fala galera, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez aqui no Bate-Papo com Pedro Ferreira. E hoje eu tenho aqui ao meu lado direito aqui o meu parceiro, né? Doutor Lucena, Valdemir Lucena de Araújo. É descendente de quem? Portugal. Então não dá pra falar mal dos portugueses, De jeito né? nenhum. Vamos lá? Tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje temos um convidado especial que vai falar tudo sobre direito do trânsito. À minha frente aqui, ao meu lado esquerdo, à minha frente, tenho aqui o meu colega, amigo, camarada, parceiro, Doutor Nabil Bachur. Tudo bom com você, queridão? Tudo ótimo. Fala, galera. Tudo ótimo. Inicialmente, obrigado pelo convite. Nós estamos juntos. Vocês são sensacionais. Tava louco aqui para receber esse convite. Agora, vamos lá. Já me perguntaram, tá bom, mas quem é o Doutor Nabil Bachur? Fala um pouquinho para quem está nos assistindo, quem é o Doutor Nabil Bachur? Nabil Bachur é um homem de 47 anos, solteiro, trabalhador. Bom rapaz. Rico. Bom, depende do que é rico para você, né? Bom, tivemos um convidado depende. que falava assim, como é que você falou? Já atingiu 1 milhão. Aí ele falou assim, não, mas tá me faltando 999.999 para chegar. Exato. Você tá na mesma linha? Não, eu tô na linha um pouquinho abaixo, faltando os 500 para chegar no 1.000 para atingir 1 milhão. Então, perfeito. Então estamos na mesma sintonia, não é isso? Tá bom. Agora vamos falar um pouquinho. Direito de trânsito é sempre muito interessante, né? Nossa, é uma delícia. Mas eu vejo que no direito do trânsito, os clientes que nos procuram, eles têm umas ideias, ouvir dizer, aquele famoso ouvir dizer, né? Esse é um perigo, né? Consultei na internet. Outro fala outra coisa, né? Vamos ajudar? Vamos ajudar aqui? Bora. Esse bate-papo é para isso. Exato. O nosso maior medo é quando eu vi na internet, me contaram que, eu falo, meu Deus do céu, o frio na barriga já começa, a dor na espinha. Mas é verdade, o que tem de dissertações, de narrativas, de opiniões na internet acerca do direito de trânsito, porque... eu recebi uma multa, essa multa, não, você faz assim que dá certo, não, assim não dá, faz assado que dá certo, faz cozido, meu, é uma bagunça só, absurda, né? Exatamente, todo mundo tem um pouco, né, de médico louco e advogado, todo mundo tem um pouco. Você concorda com isso? Eu concordo e eu gostaria já de fazer uma pergunta, porque eu fiquei com dúvidas. Você tomou multa, né? É verdade, ele tomou uma multa lá perto do escritório. Olha, ele já quer tirar a dúvida da multa. Vamos lá, fala aí. Você parou em fila... Não, pode falar. Já sei. Eu queria te perguntar o fila seguinte, dupla, né? doutor, veja só, pela importância, né, que se apresenta a esse ramo do direito, ele não deveria ser colocado com mais ênfase nos bancos universitários, porque até se fala desse direito, mas muito en passant, né? Eu acho que deveria ser, dada a importância de pessoas que morrem no trânsito, enfim, da complexidade que é o trânsito, da importância que é essa matéria, e não se tem na faculdade. Não tem. Mas por quê? Nem nos concursos públicos tem. Então, mas é loucura isso, né? Para os operadores de direito, o CDP já não vem com tantas questões, com tanto ênfase. E devido à gravidade, que a pessoa pode ficar 1 ano, 2 anos sem poder dirigir. Sim. E a população fica totalmente aí sem as devidas questões. E fica muito à mercê, isso tem que deixar bem claro, as facilidades, supostas facilidades apresentadas por golpistas, né? Na questão recurso de multa, é o que mais nós temos, não é isso? Sim, então, exatamente. Isso é um perigo. Sim. E outra coisa. Falta mesmo, nas instituições, falta mesmo dar um pouco de ênfase ao direito de trânsito. Você sabe que isso foi recente, uns 3, 4, me lembro agora, mas foi uma quantidade muito pequena de retroativa de exames de ordem. Nós não tínhamos, por exemplo, o direito previdenciário, nunca tivemos o direito previdenciário. O meu exame, o seu, do Nabil, não tinha nada de direito previdenciário. Hoje tem questões de direito previdenciário no exame de ordem. E eu acho que o que você falou é bem pertinente, acho que deveria também questões de direito de trânsito, porque é o dia a dia. É o dia a dia.
Quantos milhões de veículos nós temos na cidade aqui, só na capital da cidade de São Paulo? São milhões. Aí depois eu quero perguntar sobre a minha multa, tá? Não esqueci, não se esqueça. Eu falei que ele tinha esse interesse. Essa multa muito me interessa. Nabil, vamos lá. Vamos lá. Para um bom árabe, essa pergunta, ó. Vamos começar com chave. I love you você, cara. Vamos começar com chave de ouro. Direito de trânsito. Vamos lá, vamos trazer um tema bem problemático já para a gente começar já com uma bomba logo aqui. Camarada dirigiu seu carro e atropelou uma pessoa e se evadiu do local. Fala um pouquinho disso aí, se tiver exemplos, pode trazer exemplo. Vamos lá, vamos ajudar o povo aqui, porque é muito necessário para ver se acaba um pouco com esses golpes, que tem muita vítima de golpe, Nabil. Tem. Muita vítima. Vamos lá, Nabil, vai que é tua. Bom, perfeito. Inicialmente, se a pessoa atropelou e se evadiu do local, o que vai acontecer? Em primeiro lugar, o verdadeiro condutor não deveria se evadir. Nesse ponto, ele acaba respondendo por 2 crimes aí. Primeiro, a omissão de socorro e o segundo, por se evadir. E pelo fato disso, ele pode até responder o processo, não só o administrativo, como também o criminal e também o civil, que muita gente esquece da área civil, que é a parte indenizatória, né, em relação desse ponto. Então, ou seja, nesse contexto, querendo ou não, é obrigatório sim a pessoa. Porque muitas vezes as pessoas falam, é muito mais fácil se evadir, achando o famoso achismo, o ouvir dizer, que é para poder fugir do teste da embriaguez. Sim, mas nós temos um outro problema. Hoje temos várias cidades aí, eu moro numa cidade que é bem monitorada, tá? E cada vez mais essa ideia do monitoramento, isso vem uma ideia de lá de fora, que começou também a trabalhar muito aqui, e cada vez mais as cidades estão se monitorando. Existe a própria polícia, a guarda civil metropolitana, ou seja, tem essa função-tarefa de monitorar a cidade na maior parte das ruas, avenidas, etc. Então, dificilmente não vai se achar esse camarada que se evadiu. Sim. E aí? Qual é a melhor conduta que um condutor, que pode acontecer com qualquer um, claro. A gente sempre fala, né? Não vai dirigir, não beba, não somos só nós, as mídias apresentam todas essas... Não utilize o celular, mas as coisas acontecem, nós não vivemos no mundo de faz de conta, né? Nós vivemos no mundo real, e essas coisas acontecem. Fala um pouquinho sobre isso, Nabil. Sim, o correto seria exatamente isso. Ter que nem agora, nesse ano de 2024, teve boas mudanças aí no Código de Trânsito Brasileiro, no CDP, teve essas mudanças, e isso não foi de uma escala grande em relação nas mídias, se vê poucas mídias. E também, por favor, colegas, advogados e advogadas... Fala para aquela ali. Colegas, corta para mim, corta para você. Mim. Vem comigo. Isso aí, vem comigo. Cola na tela. Isso aí. Por favor, colegas, advogados e advogadas, venha para a área, né, do Código de Defesa do Trânsito, que querendo ou não, a gente precisa de bons profissionais nessa questão. Porque o que acontece? Precisa dessa questão. Em primeiro lugar, se houve, nós vamos defender em qual lado? A pessoa que cometeu ou a vítima. Se for em relação da vítima, a primeira coisa que ela tem que se fazer é tentar anotar a placa e verificar e chamar para 190, ou chama em relação ao Corpo de Bombeiro, ou chama o resgate, alguma coisa, né? Perfeito. E faz as ligações. E se alguém chegar próximo, perguntar se alguém viu o acidente, se alguém anotou a placa. A título de testemunha. Perfeito. Exatamente, a título de testemunha, exatamente. Perfeito. Agora, se foi... Agora, por exemplo, o que mais acontece pra gente não é esse tipo de coisa. Sim. Fui atropelado, por favor, preciso contratar os seus direitos. Não. Os seus serviços, né? Não é isso que acontece. O que acontece é o quê? É a pessoa que se evadiu do lugar, que atropelou uma pessoa, se evadiu e fala, doutor, o que eu faço? Nessas questões, em primeiro lugar, o que nós advogados vamos fazer é o quê? Verificar se teve algum boletim de ocorrência aberto ou não. E qual que era? Você
Você ingeriu bebida alcoólica? Ou fez algum uso de entorpecentes, alguma coisa? De drogas, é isso aí. De drogas, tudo tal, você fez? Não, não fiz. Então faz o seguinte, corre, vai, faz o exame de sangue, faz o exame toxicológico, que é para poder comprovar que você não cometeu, que é para poder falar em relação. Uma das defesas em relação desse ponto, precisa só verificar, eu estou colocando aqui em casos que aconteceram. Sim, tá? Sim. Vamos lá. Então não vamos falar em fatos imagináveis, Sim. que isso pode vir a acontecer, qualquer pergunta. Mas vamos lá, em relação a isso, eu fiz a defesa de um cliente, ele falou, doutor, eu me evadi, atropelei, mas só que me evadi. Eu falei, tá, perfeito, o que aconteceu? Não, perfeito não, por favor. Não sigam essa palavra perfeito, não. Perfeito não. No sentido de ter passado a informação correta para o advogado. Isso, exato. Não, eu falei perfeito porque logo já vi o dinheirinho entrando. Brincadeira, não, eu sou filho de árabe, não tem jeito. A gente gosta. Vai que é tua. Então, nesse caso, o que aconteceu? Ele me explicou exatamente do ponto. Olha só, agora eu vou colocar as grandes questões que isso acontece no dia a dia. Isso foi um fato. As primeiras coisas, eu pedi para os familiares. Ele foi e fez exame de sangue, fez o exame toxicológico. Os dois deram negativo. Ótimo, perfeito. Nesse meio tempo, a família foi atrás em relação das câmeras da região para poder saber como é que aconteceu o acidente. Perfeito, a dinâmica. Isso, a dinâmica. Isso, exato. O que aconteceu? Olha só essa questão, que é bem colocada aqui ao caso jurídico mesmo. Perfeito. Era um cruzamento, tá? Nesse cruzamento, à direita, tinha duas pessoas querendo ultrapassar, passarem. Certo. Só que o farol de pedestres é aquela moda antiga, em que não espera nem 2 segundos, Sim. Fechou um, já abre para quem está vindo. Não dá nem tempo para quem quer atravessar. Sim. Essa é uma das engenharias dos nossos engenheiros da CET, né? Exato, então, exato. Vamos lá. E nesse ponto que aconteceu? Ela fechou o cruzamento, o farol, e elas foram atravessar. Nesse tempo que elas foram atravessar, abriu daqui. Tinha um rapaz que estava conduzindo uma moto, e ele ultrapassou pela esquerda e foi virar à direita. Então, ou seja, fechou o rapaz do carro de trás. Uhum. E, ao mesmo tempo, esse motoqueiro, ele não foi ele que atropelou. Sim. Tá? Mas foi o meu cliente. Porque em relação que quando ele cortou, ele pela direita, o que aconteceu? Ele foi obrigado a converter também para a direita. Perfeito. Porque senão ele iria causar um acidente muito grave com os motoqueiros. Certo. Né? Com esse motoqueiro. Automaticamente, o que aconteceu? Ele acabou batendo numa vítima. O que ele fez? Ele não passou por cima dela, mas bateu em relação na parte do joelho. Tá. E ele foi embora. Se evadiu. Se evadiu porque ele pensou que era o retrovisor. Ele não imaginava que tinha sido a perna da moça. Entendi. Perfeito. Até então ele pensou que era o retrovisor porque ele estava um pouco encostado. Ele falou assim, bom, então foi só isso. O que ele fez? Ele foi embora. Ele ficou com medo, a irmã dele entrou em contato comigo, eu falei assim, não, perfeito. Você bebeu? Não. Você ingeriu droga, alguma coisa, tudo tal? Ele falou, não. Eu falei, então, primeira coisa que você vai fazer é isso. Prova a teu favor. Provas a seu favor. A seu favor. Perfeito. Agora vai alguém da sua família, você não vai alguém da sua família e verifica se o que as testemunhas estão dizendo em relação desse ponto. Perfeito? Perfeito. E para saber se as câmeras pegaram alguma coisa e se você consegue ter acesso a essas câmeras. Perfeito. Perfeito. Nesse meio tempo, o que aconteceu? Já tinha a polícia, houve aquele aumento de cena. Normal. Dizendo que o cara passou, que meu cliente ultrapassou o farol vermelho. Sim. E de uma forma brusca atropelou a cidadã e se evadiu do local e omitiu omissão de socorro. Sim. Perfeito. Nas câmeras, aí a sorte é que o comerciante de esquina, ele tinha acesso às câmeras e como o estabelecimento dele era de esquina, o que aconteceu? Ele passou até a visão completa. Certo.
E aí ela conseguiu, conversou com o dono do estabelecimento e falou, já que é para poder punir alguém, vamos punir quem? Uma pessoa correta. Tá. Perfeito? Perfeito. Ok. A sorte do cliente é que tem Mas aquela ela conseguiu questão... as imagens? Conseguiu as Foi imagens. facultada pelo comerciante as imagens? Foi facultado. Mesmo sem pedido judicial? Então, tem pessoas que cedem, que é para poder auxiliar o próximo. Ok. E tem pessoas que se recusam. São pessoas de boa fé É. e outras têm medo de... Não quer dizer que não sejam pessoas de boa fé, aquela que se nega, é um direito também. Sim. Mas aí terá que procurar o Poder Judiciário para pedir a exibição dessas imagens. Isso. E aí E tem que ser feito rápido isso, né? Porque exatamente. podem perder as imagens, né? Porque tem câmeras que... É 5 dias. Um dia, 5 dias, 7 isso mesmo. dias, 10 dias, 15 dias. Tudo isso, Isso é depende da interessante. memória. Isso é interessante Tudo a isso gente depende passar, da memória. As coisas têm que ser feitas rápidas, né? É Sim. isso aí. E outra coisa, nesse tempo, o que acontece? Automaticamente, então tá, perfeito, você pode me fornecer o seu WhatsApp? Por exemplo, se o comerciante se ele negasse, não, eu não vou ceder as imagens, só vou ceder por ordem judicial. Perfeito. O senhor pode me dar, conceder por gentileza o CNPJ, o endereço do senhor, o seu telefone de contato, o seu WhatsApp? E a pessoa vai fornecer. Automaticamente você só escreve. Devido à sua requisição pelas ordens judiciais do acesso às câmeras, solicitamos que o senhor salve essas imagens em um pendrive para que, enquanto isso, venha a ordem judicial. Perfeito. Isso aí. Por quê? Pelo menos... Por mais que exista, as pessoas falam, pelo WhatsApp não é uma prova lista ou não e tudo mais, essas questões. Mas que a gente sabe que é. Que a gente sabe que é. Nesse ponto, o que acontece? A gente pede para a pessoa, no meu ponto de vista, tem pessoas que são contrárias a essa minha opinião. Só que é uma forma da gente facilitar a vida do nosso cliente, ao meu ponto de vista. O advogado, ele também tem a fé pública. Então, diz na carteira. Diz na carteira, né? Em todo o território nacional. Exato. Então, se o advogado, ele fala do celular número tal, para o número tal, e o constante, o que consta naquela mensagem, o e-mail partiu do celular tal para o outro celular. Sim, e tudo mais, e junta esse print, né, numa folha e dá como fé pública do advogado, Sim. fazendo com que o seu cliente também assine essa questão, isso se torna uma fé pública. Sim. Se a outra parte contestar e pedir um laudo, uma ata notorial, tudo bem, excelência, isso sem nenhum problema. Será confeccionada a ata notorial, mas se a outra parte for a parte que perder, então terá que arcar com as custas da ata notorial. Importantíssimas, Nabil, é isso aí. Então, neste ponto, o que aconteceu? O comerciante, ele cedeu as imagens e ficou constatado o quê? As pedestres, aí olha só o tamanho do direito que nós estamos invadindo. As pedestres, elas foram ultrapassar e tinha um farol para o pedestre. Elas foram ultrapassar, só que o farol já estava fechado para elas. Já estava vermelho. Já estava em vermelho. E elas foram, só que elas estavam em cima da faixa de pedestre. Só que o farol estava o quê? Vermelho para elas. O motoqueiro, ele fechou o motorista e porque ele fez uma conversão extremamente errada. Porque ele estava na faixa da esquerda e virou à direita. Sim. Fechando completamente. Fechando isso. Fechou. E não sei se é a linguagem correta, mas o que aconteceu é o quê? Ele obstruiu a passagem. É isso aí. Vamos se dizer. É isso aí. Nesse ponto que aconteceu, ele, para não bater no motoqueiro, automaticamente ele foi obrigado a fazer a conversão à direita. E aí ficou constatado que não foi por uma atitude dolosa dele. E sim que ele foi forçado. Ele foi forçado. Foi reação. Exatamente. Numa ação ele teve essa reação. Exatamente. E aí nesse ponto, o que ficou constatado o quê? Ficou comprovado que na parte de baixo, se verificar nos vídeos, não mostra que bateu no joelho
dela. E sim, foi só o braço perante o retrovisor. E aí derrubou ela acabou batendo o joelho na rua. Isso. E aí, se o joelho bateu ou não no para-choque do carro, Perfeito. nas câmeras não mostrou. Tudo por mais que ela esteja lesionada. Sim. Nesse ponto, a culpa é recíproca? A culpa é totalmente do motoqueiro? É totalmente do condutor do veículo? De quem que passou a ser a culpa? Quando isso aconteceu... Aí é discussão. Aí é uma discussão Aí é jurídica. discussão. Exatamente. Aí é discussão. Nesse ponto, a irmã do meu cliente dirigiu-se até os policiais, que são autoridades policiais que estavam ali, e falaram: vocês pegaram as imagens? Não. Então, o que estão constatando? Então, estão constatando que o rapaz passou pelo farol vermelho e ele atropelou a moça e ele se evadiu do local. Estão constatando o relato que foi passado no local. Exato. Ela falou assim: não foi isso que aconteceu, tá aqui as câmeras. Tá aqui. Elas ultrapassaram no farol vermelho, para elas como pedestre, estava no vermelho, o motoqueiro fez essa conversão proibida, Perfeito. que é da esquerda para a faixa da direita. Sim. Que é uma infração. Que é uma infração. E a rua não tem duas faixas, é uma faixa única. Se tivesse duas faixas, perfeito, o motoqueiro estava correto, mas é uma faixa única. Então, nesse ponto, ele foi obrigado a tomar essa atitude. Só que elas já estavam praticamente, elas não estavam nem na metade, mas elas estavam ali um quarto, ali praticamente. Então, ou seja, nesse ponto, deu tempo para ele parar? Não deu tempo. Não daria tempo. Não daria. A colisão era iminente. Era iminente. Desse ponto. E ele ficou com medo. E por que ele se evadiu? Ele ficou com medo. Porque, querendo ou não, a partir desse momento, o que acontece? A população invade, quer agredir a pessoa e tudo mais. Sim. E até cresceram ali por essa questão. De imediato, a irmã pegou contato dessa moça, tudo mais, foi até o hospital, cumpriram com todas as suas obrigações, esse é o mais adequado, fica a dica, cumpre-se com o papel. Aquela velha história, né, Nabil? Não interessa, no primeiro momento, né, Luciano, não interessa se você é culpado ou não é culpado. Nós temos que ser humanos, primeiramente, tá? Se existe uma pessoa ferida, machucada, se a gente é culpado ou não é culpado, a gente tem que auxiliar. Exato. Se a gente tem essa capacidade, a gente tem que auxiliar. Então você tem que levar para o hospital, você tem que esperar, ligar para o 190, ou seja, esperar os médicos chegarem, enfermeiros que... Nós temos que fazer essa parte, tá? Independente se nós estamos certos ou estamos errados. Tá? Exato. E a própria vítima também, como você falou, essa questão do medo, né? Que isso acontece muito, a gente não pode generalizar. O defeito que o ser humano tem é isso, né? Todo causador do acidente é quase considerado como um bandido. Exato. É um infrator. E às vezes não é isso. No caso concreto aqui que ele acabou de falar, ele teve uma ação errada, uma infração praticada pelo motoqueiro inicialmente. Então foi ação errada e uma reação que gerou um prejuízo a alguém. Então isso Exato. é que a gente tem que trabalhar nesse sentido. E posteriormente a isso, com a cabeça calma, tranquila, tentar fazer, olha, beleza, essa culpa é minha mesmo, não foi dolosa como você falou, aconteceu, Exato. nós vamos resolver a situação. Eu fico pensando, né, eu estava ouvindo vocês falarem assim, as TVs, né, aqui do nosso país, né, essas concessões, né? a mídia, elas falam tão pouco de coisas importantes mesmo, né? Então, por exemplo, educação de trânsito é tão importante que eu acho que as TVs deveriam ser obrigadas, né, a de repente ter um espaço para falar disso, de educação de trânsito. Ou quiçá nas novelas deveria terem sessões obrigatórias, né, e tal. E não tem, né? Ele fala isso porque ele gosta de assistir uma novela. Não gosto, não gosto. Sim. Quanto à legislação de trânsito, né? Ou seja, sobre a sua ótica, sobre a ótica de vocês, nós temos uma legislação completa ou nós temos uma legislação que merece terem sessões, né? Já que nós temos essa mobilidade social, as coisas acontecendo todo dia e tal. Você acha que nós temos uma legislação hoje tá boa, né? Eu diria, por exemplo, de júri, que tá boa a legislação. Em relação a júri, a trânsito, o que você diria? A gente precisa legislar
mais ou não? Tá bom, é isso que a gente precisa e tal, né? O que você acha disso? Porque, por exemplo, gravação de acidentes. A gente sabe que essas gravações elas são preservadas por pouquíssimo tempo. O que diz a legislação de trânsito? Não deveria ficar mais tempo? Porque a gente precisa de uma gravação, acabou, jogaram fora. Aí vai brigar. Não, mas ninguém tem obrigação de gravar, né? Ou seja, 15 dias, sei lá. Isso é verdade. E tal. Então, quer dizer, a legislação, afinal, como é que está isso? Precisamos falar com os nossos fazedores de leis federais, municipais, estaduais? Como é que está isso? Olha, o Código de Trânsito Brasileiro, ele é bom, tá? Ele é bom. Ele é completo, tá? Podemos se dizer, tá? Em relação, que infelizmente nem todas as pessoas sabem dos seus próprios direitos. E acabam caindo naquele achismo, naquela... Que é o que nós falamos inicialmente. Exatamente, cai no achismo e sempre naquela receita que o amigo, o tio, alguém passou, achando que aquilo é o correto. Tá? O Código de Trânsito, ele é completo, ele é muito bom, só que, no entanto, as pessoas precisam aprender sobre os seus direitos. Ocorreu a mudança de 2024... do Código de Trânsito Brasileiro e não foi totalmente passado pelas mídias. Não é passado, na Não verdade. é passado. É passado praticamente assim. Passa-se 2, 3 dias. Tá bom, nossa, em 365 dias passou só 3 dias e acha que isso é perfeito. Então, ou seja, não é uma divulgação. Faz pelo menos uma vez por mês, faz essa divulgação. Faz uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, e faz essa divulgação. Porque cá para nós, né? O povo gosta de informação. As pessoas ficam falando, porque o povo, porque não sei o que. Eu fico pensando no Brasil, né? E até mesmo em outros temas, a gente está aqui falando do Tribunal do Direito de Trânsito e tal. Ele ama o júri. Mas ele ama o júri. Ele respira, júri. Mas assim, né? Eu acho que assim, a elite, a gente tá pensando da elite pensante que nos direciona em todos os aspectos, né? Sim. Por que não, né, se ter um zelo? Porque eu acho que seria um zelo, um respeito para com o povo, né? Trazer essas regras. Sabe o né? que eu acho que poderia ser feito? Implementar o sistema de reciclagem. Sim. Periodicamente, mas é obrigatório, sabe? Periodicamente. 2 anos de habilitação, 3 anos de habilitação, que seja. Na própria renovação. Poderia Exatamente. Na própria renovação. Fazer uma reciclagem. Talvez Agora aumentou para 10 anos. Sim. Até 50 anos aumentou agora para 10 anos. Sim. Reciclagem. Daqui 10 anos, eu tô com 47 anos. Daqui 10 anos eu vou estar com 57. Ou seja, o meu ponto hoje, eu sou um homem, mas daqui 10 anos eu já não vou ter as mesmas habilidades que eu tenho hoje. Sim, claro. Não, porque, Né? por exemplo, E isso, todo mundo. nas- Então, a visão não vai ser mais a mesma. Sim, claro. Então, É, e se a gente for ver também, por exemplo, as matérias, né, o currículo que a gente tem na parte básica do Estado, né? Lá era a 8ª Sim. série e tal, agora mudou e tal. Mas, poxa, por que não coloca uma matéria de trânsito? Porque, gente, é importante, é a vida da gente, né? Então, por exemplo, poderia tirar lá uma matéria... Não vou nem dizer matéria aqui para não ser, né? Não, mas pelo poderia... menos o Código de Trânsito Brasileiro, Então. numa matéria, numa carga horária, Então. não precisa ser tão completa. 20 horas, sei lá, exatamente. sabe? Porque eu aí ia falar 30. Então, Mas porque você falou 20, tá Porque perfeito. o cara sai de lá, né, eu imagino, né? Todo mundo tende a dirigir, Sim, gente, claro. por uma questão de Claro. sobrevivência, de locomoção, de trabalho, de Sim, tudo mais, sim, né? sim, sim. Então assim, eu fico pensando, o que falta, né, nas pessoas que pensam na sociedade, na construção Sim. da sociedade, né? Eu acho que é uma falha, eu acho que não pensam, né, em relação a Não, isso. e é necessário. porque isso. deveria É necessário isso. Na sua pergunta que você fez anterior, que foi excelente, em relação da guarda em relação do direito das imagens. Isso. Né? Nós não podemos também invadir o direito do próximo em benefício de outro. Então, ou seja, o estabelecimento, ele é obrigado a guardar um acidente?
Ele é obrigado desde que ele é notificado. Se ele não for notificado, ele não tem a sua obrigação. Cabe a ele o direito ao zelo de boa-fé. Notificação do WhatsApp que ele acabou de falar há pouco. Exatamente. Então, ou seja, se a pessoa queira de boa-fé, tudo bem, as minhas câmeras presenciaram um acidente, crime, um fatal ou não importa o tamanho do acidente, a gravidade desse acidente, mas pelo menos foi gravado, ótimo. Pega essa parte, né, pelo menos 1 minuto antes e pelo menos 1 minuto depois, grava e deixa pelo menos por 30, 60 dias no seu estabelecimento. Não recebeu nenhuma notificação? Aí perfeito. Sim. Guarda-se, porque é o período que todo bom advogado, ou pelo menos as partes, vão procurar. Ou a vítima. Consegue eliminar. Consegue. Porque assim, né, a gente fica com a sensação assim, quando você vai tirar a carta, que você tem lá 18 anos, 21 anos, né? E as pessoas até tiram, até com um pouco de tempo mais, né? A gente se surpreende com o universo do dirigir, né? Aí é quando a gente vai se deparar com toda essa importância, né, de bem dirigir, de ser responsável no trânsito, de quanto eu falo que a reciclagem seria uma boa. Você, por exemplo, você vê hoje, tem muitos acidentes em rotatórias porque a pessoa ainda não sabe não trabalha o direito de preferência. Porque você está dirigindo... A preferência da rotatória é de quem vem pela sua esquerda ou de quem vem pela sua direita. Aí você está dirigindo... É de quem está na rotatória ou de quem vai entrar na rotatória? Eu tenho a seguinte sensação. É uma briga gigantesca isso. Eu estou dirigindo, eu tenho a seguinte sensação. Vem uma senhorinha, né? Eu falo, nossa, deixa eu parar porque ela não entende. Então, assim, eu acho que a gente só vai ser mais cidadão nesse aspecto. Eu mesmo trabalho dentro da rotatória, mesmo que o direito seja meu, eu reduzo a velocidade, porque às vezes eu não sei. Se eu estou dentro da rotatória, como a gente falou, e vem o cara entrando com tudo. Mas eu enfatizo na coisa da educação, né? Porque, quer dizer, não é porque a gente seja mal, porque a gente seja mal educado e tal. Mas não só a reciclagem, né, em si, da coisa do trânsito, né? Mas eu acho que o falar mais acerca do trânsito é uma questão de cidadania, de educação e tal. Não, isso eu acho que deveríamos, né? Deveria. Eu acho que a coisa do trânsito é um tema que tem que ser diário, porque é diário. Você vai comprar pão na padaria, você pode ser... Você vai de carro, mas você vai de moto. Você pode ser atropelado se você não tiver uma discussão na sociedade. Né? Isso eu concordo plenamente, mas olha só, uma questão que está ocorrendo bastante, que eu recebo muitas perguntas em relação, o quê? Vem um aplicativo do Detran em relação a que informa que houve as multas. Perfeito. Quando as pessoas querem acessar a multa pelo aplicativo, elas não conseguem abrir a multa. E aí, nesse ponto, o que acontece? Aí vem aquela questão que nós estávamos conversando. Então, por exemplo, você não sabe se o radar, se ele foi auferido. Ou não. E antigamente, a aferição era de 6 meses, agora pulou para 1 ano. Então, ou seja, e mesmo assim, o nosso direito de recorrer está sendo, pelo menos eu tenho essa dificuldade de abrir, eu tenho essa dificuldade de abrir a notificação. Isso, a notificação da autuação do condutor, isso para indicação do condutor. E fica uma sensação, nesse ponto, e cá para nós, não é querendo ser chato e tal, mas fica uma sensação... É uma crítica construtiva, tá? Fica uma sensação, né, de que a coisa é feita assim para se ganhar mais dinheiro, o Estado é mais uma fonte de renda, né? Ou seja, vamos porque parece que se as pessoas forem mais educadas no trânsito e tal, ganha-se menos, né? Mas aí você sabe, mas aí existe uma outra política, beleza. Nós temos um mundo maravilhoso, aquela rua lá, o limite é 40 km por hora, aí as pessoas diariamente passam a 40 km por hora, no máximo 40 km por hora. Sabe o que vai acontecer? Quando não existir uma quantidade considerável, isso é uma crítica construtiva também, acho que tem que parar. Mas o que vai acontecer é o seguinte... Não vai ter multa. Não vai ter multa. Isso gera um prejuízo. Sabe o que vai acontecer naquela avenida, naquela rua?
Não vai ter investimento. Não, o limite vai ser menor. Vai ser menor. Dos 40 km Sim, por hora pra vai ter reduzir multa. para 30. Para ter multa, mas é isso não que é eu tô, isso. mas é isso que eu tô tentando Vai dizer acontecer aqui. a mesma coisa com o INSS. É um É órgão exatamente falido. isso. Você entendeu? E assim... Meu, que absurdo isso que a gente tá falando aqui. Parece absurdo, mas não é. Mas não é, Luciano. é o dia a dia. Nós vemos isso dia a dia. Entendeu? Então, infelizmente, mas eu acho que a gente vai chegar no isso. Por num isso, bom aí resultado. por isso que aquilo que eu falei anteriormente, né? Acho que tem realmente muito sentido. Educar o cidadão, né, para o meio que ele vive em relação ao trânsito, por exemplo, né? Porque ele não se deixa cair nessas armadilhas que a gente está falando aqui, e é bom para todo mundo. Aí eu faço mais uma crítica, tipo, mas será que é isso que se quer mesmo? Eu falei do INSS em relação de uma brincadeira, hein? Não vão levar a sério, por favor, gente. É uma brincadeira, pelo amor de Deus. Mas essa questão... Como eu não atuo, então eu não posso falar sobre isso. Essa questão da quilometragem, efetivamente do limite de velocidade, realmente. E ainda você tem um outro viés. Mas não se esqueça de perguntar sobre a minha multa de Atibaia. Presta atenção. Sim, essa Você multa tem de uma Atibaia rua... Ó, Luciana, vou vai dar um... circular Vou de São Paulo a Atibaia, vai Mas eu vou fazer circular. uma pergunta depois. Eu vou dar um Podemos exemplo mediar o aqui para espaço. você. Ó, você tem uma avenida, uma rua, o que quer que seja, que tá lá 60 por hora, limite máximo. Sim. E você vai entrar à direita ou à esquerda numa outra que automaticamente já baixa para 40. E já tem um radar muito próximo. E você está E tem na um radar habitualidade, próximo. Exatamente. Tem um radar próximo assim que você converte a... Exato. E você está na E habitualidade não tem a do 60. sinalização. E você está na habitualidade dos 60. Então você... Você vai ser multado. Claro que vai. Sim. Mas que bom, isso parece que... Só que, mas nesse ponto, o que acontece? O órgão público, ele está isso no código, onde que ele tem que te avisar a velocidade. Perfeito. Debaixo do radar, previamente, debaixo do radar, ele é obrigado a constatar, a informar qual que é a velocidade daquele radar. Isso são poucos lugares que tem, não são todos. E nem em estradas isso praticamente possui. Sim. Imagina nas vias. E depois disso, existe o limite de 300 metros, 150 metros, mais ou menos, aí que precisa ser passado também essa informação. Só que se você está nesse seu caso, se há num cruzamento, por exemplo, a informação vai estar do outro lado da rua, praticamente, não vai estar aqui. Sim. Virar à direita, aqui é 30 km por hora e onde você está é 50. E aqui, quase de esquina, já tem um radar. Sim, não, e na própria mesma avenida... Isso acontece muito. E na própria mesma avenida, você tem 60, do nada baixa para 30, depois volta para 60... Mas para mim, para eu que sou leigo no tema, né, aí de trânsito e tal, tá me parecendo, então, e sempre pareceu, que a multa, ela tem um intuito de arrecadação e não de educação, é isso que a gente pode dizer? O correto seria para a educação. Mas não é, eu estou fazendo uma crítica, é que vocês são especialistas na matéria. Sim. A minha dúvida e crítica a sensação que eu sinto é que ela é arrecadatória e não de educação. Então, quer dizer, é um contrassenso isso. Total. Vocês que são pensadores desse tema, temos que fazer o que então? Chamar a polícia? Nesse ponto, você sabe qual que seria a minha... polícia é capaz de dar outra multa. Fora a piada. Eu falo isso brincando, mas é verdade. Porque às vezes o cara chama a polícia, chamar a polícia porque isso aqui tá errado. Aí a polícia começa a ver, mas o seu pneu tá careca. Não, e aí? É melhor ficar quieto? Mas nesse ponto, você sabe qual que seria o mais interessante? O que eu indicaria? Pedir para todos os moradores daquela região fazer a notificação para a prefeitura. Perfeito. Aí, a partir desse momento, prefeitura, aí vai para o Detran, aí vai para o Ciretran, e aí começa com esses órgãos. O que tem que se fazer? Tirar esse radar quase que próximo da esquina e ser colocado um pouquinho mais para dentro. Perfeito. E bem visível. Não é aqueles radares que ficam debaixo de uma árvore. Exato. Na minha rua, praticamente, colocaram uma placa de trânsito, de proibido estacionar, onde que cabe um carro certinho, é um carro pequeno. Um paliozinho, um paliozinho é de uma moda que eu falo de carinho, tá, gente? Eu tenho, né, em relação, que o palio é um belo carro. Se for um carro do tamanho do porte de um palio, vai caber certinho.
Agora, se para um 4x4, já não cabe mais. Aí o que acontece? O navio tem que sair. Aí, com seu carro da garagem. O que acontece? Automaticamente me atrapalha para poder sair. Claro. Atrapalha a pessoa que está do outro lado da rua, que também tem a sua garagem, que aí tem que sair com a ré, que é para poder sair com o carro. Então tem todos isso. E aí quando você vai recorrer perante essas questões para essa placa subir 1 metro, Sim. eles falam, não, tem que contar 5 metros e tudo, tá tudo bem, só que está interferindo em relação, olha isso daqui. Chama chama a CET. A CET demora quase 1 hora que é para poder comparecer. Sim. Aí não vai resolver. O que acontece nesse cenário, se tem poucos funcionários ou muitos funcionários, muitos agentes, poucos agentes, aonde que está sendo o foco para São Paulo, que São Paulo é gigante, aí já é outros 500, aí é outro cenário para ser discutido que hoje não dá. Mas nesse ponto. Mas é uma questão que... A ser colocada, é isso aí. A ser colocada. Nabil, vamos voltar àquele tema lá da questão do cara ter se evadido. Vamos falar Sim. que ele se evadiu porque realmente ele tinha ingerido algumas bebidas alcoólicas ou tinha feito uso de drogas. Uhum. Aí o que acontece? Você falou que, no caso, para provar a sua inocência, o não uso de drogas ou bebidas alcoólicas seria fazer um laudo. Um laudo prévio para ajudar na defesa até futura que o advogado venha a fazer. Mas imaginando que não se evadiu, ficou no local, chegou a polícia e a polícia exigiu, ele estava aparentemente demonstrando que tinha feito uso ou de drogas ou de ingerida bebida alcoólica e chega a polícia para querer fazer o bafômetro. E aí? Ele se nega a fazer o bafômetro. Vamos lá, fala um pouquinho sobre isso. Sobre o que a legislação fala nesse sentido. A legislação pura e simples, né? Sim, pura e simples. Isso. O CDP diz o seguinte, que você, caso você venha se negar a fazer o uso do bafômetro, você sofre as suas penalidades. Perfeito. Como a suspensão da carteira, você vai sofrer essa penalidade, a retenção da CNH, multa de 7 pontos e mais aí possivelmente a multa de 2.900... 3 mil, quase 3 mil reais. Quase 3 mil reais, mais ou menos isso. E também a retenção do veículo. Perfeito. Nessas questões. Mas ao mesmo tempo, pelo código, ali pelo menos é uma interpretação minha. Uhum. Tá? Que aí todos os colegas, por gentileza, que é isso que nós queremos ouvir. Somos. Queremos ouvir o doutor Nabil. Exato, vamos lá. A minha opinião em relação dessas questões. Diz que em relação ao pé da letra, diz que em relação que a pessoa ela pode, em relação para, se caso, no artigo, diz o seguinte, caso a pessoa ela pode ser solicitada para ela poder fazer o teste do bafômetro, ou em relação dela fazer o exame, ou em relação dos agentes para poder saber se aquela pessoa está ou não está em estado de embriaguez. Tem aquelas pessoas que aí tem os olhos vermelhos, sim, a pessoa não consegue nem fazer aquele famoso 4, isso, andar em linha reta e tudo mais, né? Ou pelo menos se apontar o bafômetro a pessoa vai olhar e falar, eu não sou o cachorro, não. Já começa a cantar sertanejo. Exatamente. Você já sabe o estado que está a pessoa. E nesse ponto, o que acontece? Vai ter duas discussões ao pé da letra em relação do Código de Trânsito Brasileiro e vai ter também a informação também da Constituição Federal, onde que ninguém pode fazer prova contra si mesmo. Então, ou seja... Mas aí nesses casos vem... A polícia tem colocado como um desacato, tem visto como um desacato, né? Sim, mas qual que é a minha opinião em relação o que eu oriento? Você não quer fazer o bafômetro? Ótimo. Em primeiro lugar, você pede licença para a autoridade.
você fala para ele, posso tirar o cinto, não tira o cinto antes dele se aproximar, pede autorização, fala, posso tirar o cinto? Pode, quer que eu saia do carro ou não, quer que eu permaneça dentro do carro? E não tenta de uma maneira educada, conversar e falar, olha, eu não quero fazer o bafômetro, mas eu aceito fazer o exame de sangue. É um direito dele também. A própria legislação permite, nesse ponto. Então, ou seja, se caso for constatado, até caso ele venha fazer, e até 0,3, se eu não me engano, o que acontece? 0,6, né? Não. É 3. Isso. Tá. Até 0,3, praticamente, vai ser em relação de uma forma administrativa. Perfeito. E se for acima de pegar de 0,6, por exemplo, Isso. nessa questão, a pessoa ela já pode, além de um processo administrativo, dessas penalidades, a pessoa ainda ela pode sofrer ainda um processo criminal, e porque é um crime de 3 meses até de 3 meses de 3 meses a 3 anos, se eu não me engano. Acho que é mais ou menos isso. Isso, mais ou menos isso, se eu não me engano. Então, ou seja, tudo vai depender do acidente, se a pessoa é reincidente, a quantidade que foi encontrada, se houve ou não vítima, em relação dessas questões. E aí, desse ponto, é onde que deveria, nesse ponto, aí agora eu falo com todas as questões, onde que a mídia, não adianta somente a mídia chegar e passar, o carro tal em alta velocidade, ele estava embriagado, ultrapassou os limites e tudo mais. Não, mas espera aí. Nesse quesito, a pessoa tem que, pelo menos, a mídia passar tanto visual quanto escrita, de todas as maneiras, em relação do quê? De passar a explicação dessas questões, e não somente Perfeito. em relação. Agora, em relação dessas questões, o que eu oriento é essas questões para os meus clientes. O que acontece? Pelo menos que é para poder facilitar. Porque uma pessoa com uma média de 70 quilos, mais ou menos, 0,3 está perfeito. Só que, pasme, se uma pessoa comer 6 bombons com licor... Já dá. Vem cá. Ainda tem um outro viés. Você sabia que tem cerveja sem álcool com 0,1, 0,2 de álcool? Exato. Jura? Sabia não? Sim. São cervejas sem álcool, intituladas como cerveja sem álcool, e tá lá 0,1, 0,2. Aí, dependendo do que você ingere, da quantidade de cerveja que você ingere, ficou bêbado. Mesmo sem álcool, você tá às vezes com a lata no carro. Aí tá lá, mas tá aqui escrito sem álcool. Não é sem álcool, que é 0,1, 0,2. E o STF Exatamente. já se posicionou quanto a essa coisa da produção de prova contra si? Já chegou-se ao STF a discutir isso, não? Olha, pelo que eu já peguei em relação dessas questões, vai de caso a caso. Em relação pela questão da... Não, me refiro à produção de prova, ou seja, a meu ver, é uma agressão, né, absolutamente absurda você ter que produzir prova contra si mesmo. A Constituição diz que não pode, ou seja, né? Então, assim, eu queria saber se isso já foi... né? Então, o se STF, isso já foi... O STF já se posicionou. O STF, ele fala, tem que seguir o que está na Constituição. Ninguém é obrigado a produzir prova para si mesmo. Então, quer dizer, como é que... Mas o problema é a interpretação aqui. Tá. Não, mas isso que eu estou perguntando. O Isso. STF já sedimentou isso? Já posso te falar uma coisa? Isso? Então tá. Então agora eu vou te passar um viés. Então vamos lá. Vamos supor que o STF diga que a Constituição Federal tem que ser preservada. Ou seja, que isso daqui perfeito. Não pode. Ok, ótimo. Só que o cidadão, ou a cidadã que foi ali naquele momento da Blitz, se essa pessoa venha a se recusar, e a autoridade policial, que no momento da Blitz, que ele achou que tem que ser apregada a questão pelo bafômetro, tá. E aí eles não querem levar para o IML, que é para poder fazer o exame clínico. O de sangue e depois tem o visual. clínico. Exatamente. Isso, exato. Então, ou seja, nesse caso, a autoridade policial pode vir com essa questão do desacato, mas também existe essa questão também
do próprio, da própria pessoa, do condutor do veículo, ou da condutora, em relação a informar, não, eu não estou me recusando a fazer o bafômetro. O que eu estou me recusando é o que eu desejo. É discutível também o desacato, né? Ou seja, é discutível. Eu estou desacatando porque não quero produzir prova contra mim. Como assim? É porque assim, é que tudo depende da maneira, da tonalidade da sua voz, a maneira que você trata as pessoas, porque querendo ou não, vamos ser também corretos. Muitas vezes os policiais, que eles estão, os agentes de trânsito, e quando eles participam de uma blitz, eles ficam de madrugada, né? Ou durante o dia, às vezes trabalham a madrugada inteira, por mais que é a obrigação deles de trabalhar, tá, tudo bem, perfeito, ok. Só que também não é fácil também trabalhar na madrugada inteira, em relação de vendo, porque trabalhar com o público é um pouco difícil. Uhum. Então, às vezes, nem todos são pessoas também iguais nós. Mas aí nós temos que ver também, por exemplo, em relação questão que precisa uma verificar de psicológico de todos não só eles. isso, uma questão de educação, por exemplo. Depende de quantas cervejas ou uísques o cara tomou, ele perde a postura. Se a gente sabe disso. Às vezes não é com a intenção de perder a postura, ele não tem mais o controle. Não tem. Então a questão é uma só. Agora, quando a gente fala efetivamente dessa questão, primeira observação, vai fazer o bafômetro, me nega a fazer o bafômetro, aí ato contínuo, manda fazer o exame de sangue, me nega a fazer o exame de sangue, ato contínuo, vai fazer pelo menos o exame físico para saber se você consegue se manter em pé, aí Mas nem chega nesse ponto. Sim. Porque a partir do momento, porque, querendo ou não, os agentes de trânsito, nesse momento, eles não vão te levar. Sim. Você se negou a Não, fazer o só na bafômetro? delegacia. Pronto. Só na delegacia que acontece isso. É só na delegacia. E enquanto isso, o que aconteceu? Já foi praticamente o quê? Já umas 2, 3 horinhas ali, um chazinho de cadeira. Não, pior. Nós tivemos um caso. Você lembra que você foi comigo? Que o Beto nos chamou para ajudar, para auxiliar na delegacia. Nós ficamos quantas horas lá, Luciana? Umas 9 horas, não foi? Foi umas 9 horas. Meu Deus. Foi. Nós tinha um senhorzinho já dos seus 70 e poucos anos. Até o cara mandou eu sair do balcão. Uns 70 e poucos anos, e que ele foi levado lá. Ele tinha uma deficiência física. O filho falava, eu já falei para meu pai para não dirigir mais, etc, etc. Ele tinha uma deficiência física. E o que aconteceu? Ele usava bota, ele tinha encurtamento da perna, ou seja, ele usava uma bota especial mas meu pai não quer deixar de dirigir, etc, etc. E acabou colidindo com um carro na frente. Era uma ambulância, não era? Se a memória não me fala. Era uma ambulância. E aí o camarada da ambulância deu um toque, mas o camarada da ambulância, porque já começou aquela briga. O cara do resgate. E o desrespeito perante o senhor, um idoso já dos seus 70 e poucos anos, tal, não sei o quê. Aí o que acontece? Levaram para a delegacia, ali na Zona Norte. Nós fomos para a delegacia 1 hora depois, ou logo que foi, alguma coisa assim. Estávamos almoçando, né, Luciano? Foi. E deram um chá de cadeira de umas 8 horas. Chegou uma hora que eu nem vou falar isso, mas chegou uma hora que estava todo mundo rezando para acabar o negócio. Ou seja, e chegou uma época que aí foi relatando os fatos da ocorrência, que nós chegamos já na delegacia, e que o senhor tinha se negado a fazer o bafômetro. Esse período todo que nós ficamos, ninguém mandou ir para o ML para fazer o exame de sangue, ou seja, nada. Resumindo, chegamos... Caiu um temporal, foi um dia que alagou em vários lugares em São Paulo. A gente vive umas histórias maravilhosas. Não, chegou uma hora que chegou uma hora que falaram assim, não tem jeito. Chegou uma hora que falaram assim, não tem como atravessar a cidade, estava na Zona Norte. Não tem como ir. Para Butantã, não é? Aí tipo assim, o delegado falou, mas tem que esperar a chuva passar. E a gente começou a rir. Não, mas tem que ir, Eu cheguei uma hora, eu falei para o delegado, doutor, mesmo que meu cliente tenha tomado um copinho de vinho em 9 horas, ao tempo que ele está aqui, e detalhe, permitiram uma pessoa, ele é diabético, uma pessoa diabética, não almoçou, e nós brigamos por isso lá, e aí não tinha o delegado apareceu tarde, que não tinha almoçado,
Aí eu falei pro filho, vai pegar alguma coisa pro seu pai comer, que ele tem que comer, que o diabético tem os horários certinhos, Sim. não pode ficar nessa questão. E dependendo do grau, exatamente. Pior ainda. E aí, chegou numa hora e falou, doutor, o senhor quer fazer o que agora? Vai fazer o exame físico? Ele tem a deficiência dele. Se mandar levantar, ele vai levantar. Ele não vai deixar, ele não vai conseguir fazer o 4, não porque ele esteja embriagado, porque ele tem uma deficiência física. Não tem lógica. Aí o delegado ficou bravo com a gente, né? Mas depois acabou engolindo. O próprio policial na época que encaminhou, o policial militar que o encaminhou à delegacia, também falou para o delegado, falei, doutor... Não desistir. Não dá. Ou seja, mas assim, isso foi um caso atípico, tá? Pela morosidade, infelizmente. Até porque aquela delegacia estava cuidando de outras delegacias naquela época, né? Acho que estava no comando de 2, 3 delegacias da região. Tava, na época a 73 estava em reforma e a 39... Exato, ela estava lá também. Estava lá. Então teve essa coisa. Mas assim, temos que deixar bem claro que existe essa questão. Quando você se nega a fazer um exame do bafômetro, você tem o exame de sangue e você tem o exame físico. Tá? Sim. E que realmente é o que você falou, não há facilidades administrativamente falando, não existe esse sonho de falar assim, não vai acontecer nada, é só você se negar, vai acontecer sim. Vai. As questões jurídicas, se vai conseguir, como você falou na questão, o desacato é discutível, a gente vai, sim, judicialmente. E o pior de só todos, judicialmente. Só judicialmente. E outra, o pior é aquele quando nós pegamos um cliente, que ele fala assim, deixa pra lá, daqui a pouco eu vejo, daqui a pouco eu vejo, daqui a pouco eu vejo, daqui a pouco eu vejo. Aí o que acontece? Pegou 12 meses de suspensão, aí tá dirigindo e tudo mais, essas coisas. Dirigindo na fase de suspensão. Na fase de suspensão. Cassação imediata. Cassação imediata. Aí pronto, Exatamente. aí até provar, aí é 2 anos, aí curso de reciclagem e tudo mais, gasto, o investimento é maior, em relação para poder, mais para Claro. né? Porque tem que fazer o curso, depois da cassação, aí tem que fazer o curso. E outra coisa, existe também uma discussão, até mesmo no próprio Detran, em relação a isso, isso eu já presenciei, mas espera só um minutinho. O início da cassação ou da suspensão começa quando? Ele precisa vir assinar, do momento que entrega a carteira. Que entrega a carteira, Isso aí. ou que sai a certidão, a partir de qual que é o período? Porque eu já defendi clientes que ultrapassou um ano e meio e eles falaram, não, doutor, mas ele está com a CNH suspensa. Falei, não, mas a autuação e a certidão foi dada há 1 ano e meio atrás. Sim. Então, ou seja, Então esse período inteiro ainda ele não cumpriu? Já. Doutor, isso aí é só agora através de recurso. Aí você entra com recurso, aguarda a resposta. Aí você entra numa remissão, não é isso? Você entra mas num só pedido. que aí é uma dor de cabeça que deveria ser desnecessária. Agora, uma coisa que é importante, e até você falou bem no começo, já estamos quase finalizando, porque coisa boa é assim, Nossa. passa rapidinho. Voou. Mas uma coisa que deve ser muito bem observada e deve ser comentada aqui é essa questão da indicação do motorista. Se não foi Sim. você que realmente cometeu aquela infração, que gerou o direito da cobrança da multa, e hoje nós temos essa dificuldade da questão que as multas vêm na forma digital, Então. você muitas das vezes não consegue o acesso e não chega o documento na sua residência para indicação. Tá criticando Não. o Detran? Ó, Pelo contrário, eu Não, estou nós- informando a população de É uma que- crítica construtiva de que tem que fazer. ao Detran, que não precisa... dá para deixar de fazer. Mesmo que você não tenha o documento, nada te proíbe de fazer uma manifestação. Tá, perfeito. Mas vamos lá com essa sua pergunta. Você aceitaria sofrer uma infração de trânsito de um radar que não é não foi auferido há mais de um ano e meio? Você aceitaria? claro que não. Ué, então por que você é uma crítica agora? Porque ele quer, Porque ele o Detran quer, tem que ele ser quer encher o criticado nosso mesmo. saco. Tem que ser criticado. É por meio da Porque crítica essa operação que- antigamente era 6 meses. Sim. E agora aumentou. Brincadeira, hein? Por E favor. tem bastante. O homem é Luciano. grande, gente. Você sabia que uma chuva forte pode prejudicar o aparelho?
Sim. É possível, né? Porque não existe uma proteção. Não existe uma proteção para a câmera. São muito frágeis. Eu não vou Sim. entrar no mérito de placas, porque aí nós vamos falar da politicagem, Aí administração já... pública, aí eu não vou querer espalhar para não falar que os nossos amigos estão fazendo alguma coisa errada. Não queremos não queremos dizer, não queremos entrar nesse assunto, né? Não vamos entrar nesse assunto. Não. Vamos focar aqui. Mas nessas questões é uma crítica construtiva mesmo, claro. Em relação. Porque assim, se existe essa dificuldade, querendo ou não, se pelo aplicativo não consegue, então automaticamente, o que eu indico para as pessoas que são condutores? O proprietário te indicou, pegue-se uma procuração, se não é advogado, com firma reconhecida, ou por autenticação do gov.br, faz a assinatura, dirija-se até o Detran, o Poupatempo, ou Ciretran, pegue-se uma cópia da segunda via desta multa, dessa autuação. Ainda bem que pela indicação do condutor, depois vai vir a multa em si com o boleto para você efetuar o pagamento. Perfeito. E aí deste prazo, este é o momento que você tem o período para você poder entrar com o recurso. Então, ou seja, nessa segunda notificação. Então, até a data do vencimento da infração de trânsito é o período. E outra coisa, e aí existe a questão do desconto que você pode ter um benefício do desconto de até 40%, sim, se for efetuado. Aí, qual que é a dica que eu faço? Entra no recurso e fala, caso eu venha a perder, que seja concedido o benefício retroativo dos 40% do desconto, que é para a pessoa efetuar o pagamento. E aí tem outros mais. Aí se você não tem várias infrações, é a primeira que você comete, aí você pede... Aí você pode pedir a advertência. Ou seja, exato, não dá para deixar não vai tirar, mas também não vai tomar todas as multas e pedir advertência. E pedir advertência também não, né? É aquela velha história. Nabil, foi fantástico ter você aqui. Infelizmente o tempo é muito curto. Você vê como é legal? A gente começa a conversar e são coisas do dia a dia, é muito rápido de se falar. Sim. Por isso que às vezes a gente fala, tem mulher que fala assim, meu marido não sai do boteco porque não sei o que, fica lá 3, 4 horas. Mas às vezes tem que ver, você não tá falando de coisa do dia a dia, exato, coisa útil, né? É igual um podcast. Olha, os maridos têm uma defesa aqui, peguem dicas aqui. Não, brincadeira, estamos aqui para ajudar vocês, espero que realmente tenha sido bastante útil, porque... as informações que o Dr. Nabil passou aqui para nós, o debate nosso aqui foi fantástico. Nabil, considerações finais, Nabil. Bom, inicialmente eu quero aqui agradecer a vocês, a toda a equipe, em relação que este podcast não funciona sem equipe. Equipe boa. Equipe boa, equipe top. O que vocês ficarem sabendo que tem... Quantas pessoas trabalham por trás dessas câmeras, isso só vocês sabem. São 300 colaboradores aqui. Isso aqui é melhor do que a Globo. 300... Isso aqui é melhor do que a Globo. 302, né? É verdade. É que tem uns... Né? É que, na verdade, vocês, os dois, estão representando os 300. Né? Somos os espartanos. Como dizia o nosso amigo Dr. Badures... Espartanos, estamos aqui. Ele vai amanhã. Ele virá para uma entrevista, beleza. Exato, sim. Então, e tenho certeza que vai ser excepcional, vai ser excelente. Ele é fantástico. Eu quero aqui agradecer o convite. Passou muito rápido aqui conversa boa, sim. Conversa boa, valeu muito a pena. É o primeiro podcast que eu faço. E vai fazer muitos mais. Muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. Parabéns pela sua desenvoltura. Imagina. E parabéns a vocês que souberam conduzir aqui o podcast. Pegaram uma pessoa... Nada melhor que pessoas experientes saber conduzir com uma pessoa inexperiente. Mas você sabe que esse é o objetivo desse podcast. É falar a linguagem popular, que as pessoas entendam o que a gente está falando. Não vamos falar o juridiquês, não vamos falar de artigo de lei, nada disso. Nós estamos aqui só para... passar experiências. E quando falo juridiquês, muito menos até as próprias pessoas que falaram não sabem o que estão falando, né? Exatamente. Precisa do dicionário para poder traduzir aquilo mesmo. Exatamente. Obrigado. Meu parceiro, e aí? O que você tem a dizer? Tuas considerações finais. Eu tenho a dizer que obrigado pelos ensinamentos, aprendemos muito com a sua fala, que hoje é um tema de importância vital, já que nós vivemos numa cidade tão grande e complexa com o seu trânsito, né? Fico feliz que ele anotou bastante, né? Exatamente. Ele anotou. E a minha pergunta, que vocês não quiseram, né,
me responder ainda, né? Eu faço recurso, Luciano, pode ficar tranquilo. A multa de Atibaia. Eu queria saber, eu queria saber se eu tenho o direito de processar o prefeito que permitiu, né? Eu indo lá à cidade de Atibaia, tive uma multa, mas eu dirigi completamente adequadamente, então eu queria saber se eu tenho o direito de processar o prefeito. Porque ele colocou o limite que você não consegue acompanhar. Exatamente. Tá bom. Mas olha, obrigado mesmo. Eu acho que nós, advogados, temos a obrigação, né? Sim. De trazer esses temas, né? Sim. E dividir com os nossos pares, né? Então, e com a sociedade, tudo o que a gente aprendeu nas nossas respectivas áreas, né? Eu acho que é uma obrigação que a gente tem para com a sociedade, né? De trazer aqui, e seja lá onde for, né? Um pouco do que a gente aprendeu, né? Então, parabéns pela forma como você soube trazer isso para quem está nos assistindo. Obrigado. É sim um fazer daquilo que você prometeu quando se formou na OAB, pegou a sua carteira e disse, né? Olha, eu vou honrá-la, eu vou contribuir para com a sociedade. Então, o que você fez hoje aqui é exatamente isso, parabéns, né? Tudo que nós temos que fazer. Exatamente. Então, grandioso isso, né? Então, obrigado por tudo isso. Me fez voltar à época que eu tinha cabelo. Ah, mas isso faz muito tempo. E doutor Pedro, obrigado pela Falando parceria. De cabelo à parte, né? Não temos duas pessoas aqui que têm boas memórias, né? Sim. É que a gente sabe cuidar de cabelo. Para você que nos assistiu, eu agradeço mais uma vez. Este bate-papo com o Pedro Ferreira está aqui sempre com a utilidade de lhe informar. E aqui nós temos pessoas, a cada episódio, pessoas aqui bem preparadas, bem instruídas e falando a melhor fala para que você entenda de uma vez por todas os temas que aqui abordamos. Obrigado mais uma vez por vocês estarem com a gente. Bate-papo volta. Não se esqueçam de se inscrever no canal, acionem o sininho para não perder nada do que será colocado aqui. E façam seus comentários, deixem os seus likes, estejam sempre presentes. Obrigado mais uma vez, fiquem com Deus. Compartilhem.